Olá, amigos. Estamos mais uma vez com as Escrituras de nosso Deus em nossas mãos, mas não só em nossas mãos, mas também que o Espírito Santo de Deus dê o entendimento de sua palavra a nós e a todos aqueles que buscam a palavra, aonde quer que esteja, você e sua família. Mas, amigo, o tema que queremos falar é a respeito da lei do Velho Testamento, no qual os pregadores dentro de suas sinagogas pregam o ensino que o nosso Senhor Jesus veio debaixo, ou seja, ele veio em nosso mundo debaixo da lei de Moisés, a lei que foi dada a Moisés. Veja, amigo, e preste bem atenção na blasfêmia que esses pregador ou cidadão dizem em suas palestras, o ensinamento em suas sinagogas. Veja que os seus ensinamentos é que o Senhor Jesus veio debaixo da lei de Moisés. Veja a blasfêmia. Então Jesus, e essas leis, elas tomam substância na lei de Moisés, elas estão escritas na lei de Moisés. Quando Jesus nasce judeu, ele nasce oficialmente debaixo da lei, com obrigação de guardar a lei. Agora, amigos, vamos ver o que diz as Escrituras de nosso Deus. Veja, em Gálatas capítulo 4, versículo 4, veja o que diz as Escrituras. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sobre a lei que foi dada a Moisés. Então, amigo, vocês viram a blasfêmia. Eles diminuem a grandeza de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eles afirmam que Cristo veio debaixo da lei do Velho Testamento. E também que Cristo veio cumprir a lei de Moisés. Mas tem mais coisas aqui. Quando Jesus é circuncidado, ele então se torna obrigado a cumprir toda a lei. Agora vocês vão ver que a lei que o nosso Senhor Jesus veio cumprir, veja em Lucas capítulo 24, versículo 44. Veja o que o Senhor Jesus diz. E disse-lhe: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então, amigos, a lei que Jesus veio cumprir, esta, morrer, ou seja, padecer, e ao terceiro dia ressuscitasse, como está escrito em Lucas capítulo 24, versículo 46, que diz: e disse-lhes, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Então, amigos, você já viu a ignorância, ou seja, a blasfêmia, e que esses homens se intitulam homens de Deus. Quando Jesus é circuncidado, ele então se torna obrigado a cumprir toda a lei.
Será que podemos acreditar nessas pregações completamente ao contrário das Escrituras de nosso Deus e de seu Filho Jesus? Agora você veja e confira em sua Bíblia. Vamos provar para você nas Escrituras. Agora, vocês vejam em Lucas, capítulo 18, versículo 31. Veja que Jesus reuniu os seus 12 discípulos e subiram a Jerusalém. Veja o que Jesus disse: e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito no Velho Testamento. Veja no versículo 32 que diz: pois há de ser entregue aos gentios e escarnecido, injuriado e cuspido. Versículo 33. E havendo açoitado, o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. Então, amigos, estes são homens de Deus ou não? Como podem ser de Deus? Vejam que contrariam completamente Deus e seu Filho Jesus. Vejam que eles têm a audácia de dizer que são levantados por Deus. Mas, amigos, já sabemos que Deus é este. Porque o único Deus que contraria as palavras do Deus verdadeiro, que criou todas as coisas, tanto no céu como na terra, e tudo o que neles há. Veja que o Deus deles, o que eles creem, é o próprio Satanás. Que na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, que nasceu de mulher e nasceu debaixo da lei. Ele então se torna obrigado a cumprir toda a lei. Veja, então, amigos, vejam que o nosso Senhor Jesus veio cumprir o que foi determinado por eles, ou seja, por Deus, antes da fundação do mundo em que vivemos. Como já citamos em Lucas capítulo 18, versículo 31, 32 e 33. Como ele disse: e havendo açoitado, o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. Então, amigos, você viu que qualquer pessoa que conferir as palavras de Deus, que esses homens mentem, blasfemam, enganam e falam muitas bobagens. Ele foi circuncidado então, para ser obrigado a guardar toda a lei, para ser colocado debaixo da lei. Mas, amigos, precisamos mostrar o quanto são errados. Pois o nosso Deus, ou seja, o Espírito Santo de Deus, nos deu o entendimento para isso. Então, amigo, o Senhor Jesus veio cumprir tudo o que está escrito no Velho Testamento, dito pelos profetas e nos Salmos, como está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 17, que diz: não cuideis que vim revogar a lei, ou os profetas. Não vim revogar,
vem para cumprir. Então, amigos, os pregadores distorcem este versículo e dizem que Jesus veio para cumprir a lei de Moisés. Quando Jesus é circuncidado, ele então se torna obrigado a cumprir toda a lei. E essas leis, elas tomam substância na lei de Moisés, elas estão escritas na lei de Moisés. Quando Jesus nasce judeu, ele nasce oficialmente debaixo da lei, com obrigação de guardar a lei. Então, meus amigos, esse tema desse versículo já vem sendo discutido desde o tempo de Jesus e depois de sua morte pelos os escribas e fariseus, e também em nosso tempo. Tanto é que o próprio Senhor Jesus relatou em Mateus, capítulo 5, versículo 20, veja que Jesus diz: porque vos digo que a vossa justiça não se exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino do céu. Então, você viu, amigo? Jesus está se referindo que se a nossa justiça não estiver acima dos escribas e fariseus, jamais entraremos no reino dos céus. Então, amigos, vamos mostrar para vocês ou compartilhar. Veja que um justo não precisa de lei. Veja que qualquer pessoa justa em nosso mundo, ela também peca, como em pensamentos ruins, como algum desejo também ruins, também como uma fúria e várias outras coisas. Mas, amigo, o justo, ou seja, aquele que quer ser justo, se arrepende antes de cometer o ato, pois o Espírito Santo de Deus habita em seu corpo, como diz as Escrituras. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, veja o que diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, um justo não precisa de lei, como diz as Escrituras. Agora, você veja para quem é a lei, como está escrito nas Escrituras. Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, que diz: sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, e para os homicidas. Versículo 10, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros, e para o que for contrário à sã doutrina de Cristo, ou seja, a palavra de Cristo. Que na plenitude dos tempos Deus enviou seu Filho, que nasceu
de mulher e nasceu debaixo da lei. Então, amigos, já vimos que a lei foi feita para o povo errado, ou seja, pecadores. Mas, amigo, tem um justo, ou seja, santo, que durante em sua vida, aqui na terra, não cometeu nenhum pecado, mas levou todos os nossos pecados, ou seja, pagou ou sofreu por nossos pecados injustamente. E esse justo é santo, chama-se Jesus Cristo, o Filho de Deus, Criador de todas as coisas. E esse justo, que os pastores do diabo dizem que veio cumprir, veio debaixo da lei que foi dada para Moisés e que veio cumprir a lei. Ele foi circuncidado, então, para ser obrigado a guardar toda a lei, para ser colocado debaixo da lei, mas tem mais coisas aqui. Quando Jesus é circuncidado, ele então se torna obrigado a cumprir toda a lei. Então Jesus, e essas leis, elas tomam substância na lei de Moisés, elas estão escritas na lei de Moisés. Quando Jesus nasce judeu, ele nasce oficialmente debaixo da lei, com obrigação de guardar a lei. Então, vamos ver em que lei que o Senhor Jesus veio ou estava quando veio a este mundo. Veja que Jesus é justo, tanto que é chamado a justiça de nosso Deus, como está escrito em Romanos capítulo 3, versículo 21, que diz: mas agora se manifestou a justiça de Deus, ou seja, Jesus, sem a lei, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Então, amigo, veja e confira na sua Bíblia que Jesus veio sem a lei que foi dado a Moisés e não ficou debaixo da lei, como os enganadores ensinam. Amigo, o fim da lei é Cristo. Ou seja, quando ele veio a este mundo, para a justiça de todo aquele que crê, como está escrito em Romanos, capítulo 10, versículo 4. Então, amigo, vamos finalizar este vídeo. Esperamos que você goste ou gostou. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.